Olá, chega mais perto que a nossa conversa de hoje é uma dessas que a gente leva para a vida. Um convite sincero para acender de novo aquilo que talvez a vida andou apagando em você. Sabe, às vezes que a gente se sente mergulhado numa rotina que, de tanto girar, nos deixa meio doido, desorientados, quase que vivendo à deriva. É como se os dias fossem passando, um atrás do outro. Sabe quando a gente fala assim, naquele piloto automático, e a gente apenas observa, sem conseguir sentir de verdade o calor, a emoção, a paixão da vida. Muitas vezes, e talvez, você se identifique profundamente com isso. Sentem-se um tanto apagadas, com aquela chama interior que antes ardia com paixão e propósito. Agora, reduzida a uma brasa quase invisível, sufocada pelas cinzas da rotina e das expectativas alheias. Não é sobre estar triste o tempo todo, mas sobre uma ausência de brilho, um tédio disfarçado de normalidade, uma falta de entusiasmo que vai pesando na alma e vai roubando o encanto dos dias. Parece que a alegria foi guardada, sabe aquela gaveta escura, esquecida, enquanto a gente segue cumprindo tarefas, respondendo a demandas, mas sem aquele porquê. Aquele porquê que nos faz vibrar, que dá sentido a cada passo. Uma amiga querida, a Clara, ela estava vivendo o que muitos chamariam de vida perfeita. Uma carreira brilhante, um casamento estável, uma casa linda, uma vida social agitada, sempre com aquele sorrisão no rosto. Ela era a personificação de uma mulher bem-sucedida na visão da sociedade. Mas por dentro, a gente sabia. Ela estava, sabe quando a gente diz assim, ela estava em pedaços. Os dias passavam sem entusiasmo, as conquistas pareciam sem sabor. E ela se sentia uma impostora na própria vida. Um dia, com os olhos marejados e a voz embargada pela emoção, ela me confessou que não conseguia mais se lembrar qual era a música favorita, o que fazia com que ela risse de verdade, quais eram os sonhos mais íntimos. Sabe aqueles sonhos que a gente acalenta? Ela tinha se perdido dela mesma, nessa busca incessante para ser a pessoa que o mundo esperava, o que os outros aplaudiam, a que preenchia todos os requisitos de uma vida ideal. Foi um baque, um choque doloroso, mas um despertar necessário. E foi a partir desse reconhecimento corajoso, dessa admissão de que a chama interna estava quase se extinguindo, que a Clara iniciou uma jornada linda e transformadora da sua vida. A jornada de se reencontrar. Ela buscou, errou, tentou de novo e aos poucos, com paciência e muito amor próprio, a brasa começou a arder novamente. E o brilho em seus olhos voltou mais forte do que nunca. Mas era um brilho genuíno, de quem se encontrou de novo, de quem voltou para casa. É exatamente sobre essa viagem de retorno que eu quero conversar com você hoje. Como a gente faz para voltar para casa, para dentro da gente, e sentir a vida pulsar com paixão e propósito. Como saber se estamos vivendo essa desconexão? Quais são os sinais sutis que a gente vai percebendo? Mas, às vezes, a gente vai ficando, sabe assim, parece que era imperceptível, mas vai ficando cada vez mais claro, como avisos que a alma vai dando para a gente. Você já sentiu uma falta de propósito, como se os dias passassem sem um sentido maior? Sem um sentido para quê? Acordar e se perguntar, para que tudo isso? Qual é o sentido de toda essa correria? Esse é um grande sinal, uma bandeira vermelha que a tua alma, a tua essência está dando para você mesmo. Outro sinal é um desânimo constante. Assim, é uma espécie de névoa cinzenta que te acompanha, tirando o brilho de tudo, até das coisas que antes te animavam. As atividades que antes te davam prazer, agora parecem sem graça, sem energia, sem aquele toque mágico que tornava especial. E o pior, talvez o mais sutil e perigoso, viver no automático, sem paixão.
Você faz o que tem que fazer, cumpre as tarefas, sorri quando é preciso, se socializa, responde às mensagens, mas por dentro nada te acende de verdade. É como se a chama da vida estivesse fraquinha, quase apagando, por falta de oxigênio, por falta de conexão. Talvez você esteja sentindo um cansaço que nem 8 horas de sono resolvem, uma fadiga que parece morar dentro da alma, ou uma irritação que surge do nada, uma impaciência que não te pertence, que te faz reagir de forma que você não gosta, ou ainda uma dificuldade imensa de tomar decisões. Por quê? Porque você nem sabe mais o que realmente quer para você. O que é que te faz vibrar? O que é que te move? Não são defeitos seus. Não se culpe por se sentir desse jeito. Eles são apenas os sinais do seu corpo e da sua alma pedindo para ser ouvidos, implorando para serem vistos, te chamando de volta para casa. É o seu eu verdadeiro te avisando, te alertando com carinho. Ei, 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 eu tô aqui, não me esqueça. Eu tô precisando de você. Reconhecer esses sussurros, esses sinais, é o primeiro e mais corajoso passo para a reconexão. É aceitar com humildade e força que, sim, algo precisa mudar. Que essa virada é urgente e que essa transformação começa dentro de você e não no mundo lá fora. É uma declaração de amor próprio e de compromisso com a sua própria felicidade. E eu vou te dar uma boa notícia. É nela que vamos focar a nossa energia. É que você não precisa de uma revolução grandiosa para começar a se reconectar. Não precisa jogar tudo para o alto, largar um emprego ou mudar de cidade da noite para o dia. Pelo contrário, o caminho se revela em pequenos passos, leves e cheios de significado, que se somam e se transformam dia após dia em um percurso poderoso de volta para você mesmo. Que tal começar a ouvir a sua intuição? Aquela voz baixinha que te diz para ir por aqui ou por ali, que te avisa quando algo não parece certo, quando uma situação te incomoda. A gente, com a pressa e o excesso de informações, vai tendendo a ir abafando essa voz, a ignorá-la em nome da razão, do certo. Mas ela é a sua bússola interna, mais precisa, cheia de sabedoria ancestral e esquecida. Ela te dá pistas valiosas sobre quem você é, o que realmente te faz vibrar e te aponta o caminho da sua verdade. Outra coisa que faz um bem danado é que muita gente muitas vezes subestima. É reativar aqueles interesses e valores que você deixou para trás. Sabe aquela paixão que você tinha quando você era criança, adolescente, que te fazia perder a noção do tempo? Aquilo que te absorvia por completo, que te fazia esquecer do mundo e te conectava com uma alegria pura, leve e despretensiosa. Pintar, escrever, tocar um instrumento, ouvir música de olhos fechados e apenas sentir. Dançar sem ninguém ver, cuidar de plantas e ver a vida brotar, caminhar na natureza e sentir a terra sob os seus pés. Esses pedacinhos da sua alma, partes essenciais de quem você é, que foram deixados de lado na correria do dia a dia, em nome de prioridades que talvez nem fossem suas. Trazê-los de volta é como regar uma planta que estava seca e dar oxigênio à brasa que restou. É se permitir ser você de novo, sem filtros, sem pressões externas, apenas a pura e autêntica expressão de você. E não subestime, jamais subestime a importância de micro-vitórias diárias. Aquelas pequenas conquistas que você alcança a cada dia
por menores que sejam, e que muitas vezes a gente simplesmente ignora por estarmos focados apenas nos grandes feitos. Arrumar sua cama pela manhã, ligar para um amigo que você não fala há um tempo, concluir aquela tarefa que você estava procrastinando, preparar uma refeição saudável com amor, dar um sorriso sincero para um estranho. Cada micro-vitória, cada check na sua lista libera uma dose de satisfação e de dopamina que acende uma faísca interna, construindo uma autoestima saudável e o senso de que você é capaz, que você tem poder sobre a sua vida, que você avança um passo de cada vez. Para aprofundar essa reconexão, o autoconhecimento é a sua ferramenta mais poderosa e transformadora. A autoconfiança não é um bicho de 7 cabeças, viu? Não é algo complicado ou acessível apenas para alguns. Sabe aquele convite gentil para olhar para dentro, com curiosidade e sem julgamento? É como se estivesse explorando um território novo e fascinante que é você mesmo. Comece, primeiro, por uma escrita reflexiva. Pegue um caderno e uma caneta ou abra um documento no seu computador. Escreva sem censura, sem medo do que vai sair, sem se preocupar com a gramática ou com a lógica. Apenas deixa fluir. Pergunte a si mesmo, como que eu estou me sentindo hoje, de verdade? O que realmente importa para mim agora, nesse momento da minha vida? O que é que me tira o sono? E o que é que me traz paz? Quais são os meus sonhos mais secretos? Sabe aqueles que eu guardo só para mim? Deixa a caneta e os dedos voarem sobre o papel ou teclado. Você vai se surpreender com o que vai emergindo, com todas as respostas que já moravam dentro de você. É como se você estivesse desvendando um mapa da sua própria alma, um mapa traçado por você mesmo, com pistas que você nem imaginava ter. A meditação, mesmo que seja por poucos minutos, é como se a gente estivesse fazendo uma faxina na mente. Um respiro para a alma. Ela te ajuda a observar os seus pensamentos, sem se prender a esses pensamentos, a acalmar a ansiedade que insiste em te dominar, a se conectar com uma paz interna que você nem sabia que existia. Não precisa de horas de prática. Comece com 5 minutos, focando na sua respiração. E os diálogos sinceros. Aqueles com amigos de verdade, com um terapeuta, com um mentor de confiança, com alguém que te escute sem te julgar e que te faça perguntas que te ajudem a expandir a tua consciência. Falar sobre o que você sente, sobre as suas angústias, sobre os seus sonhos mais profundos. Te ajuda a organizar as ideias e dar nome às emoções e a se sentir menos sozinho nessa jornada. É um ato de coragem, de vulnerabilidade e de profundo amor próprio. Mas tem um ponto crucial aqui, que muitas vezes nos prende ao passado: aceitar as mudanças. A pessoa que você era há 5, 10 anos ou mesmo há 1 ano pode não ser a mesma pessoa que você é hoje. E está tudo bem. A vida é movimento, é fluxo, é aprendizado constante. Nós também mudamos, crescemos, aprendemos, evoluímos. Não se prenda a um eu do passado que talvez já não te sirva mais ou que te aprisione em memórias e expectativas que não correspondem à realidade atual. Permita-se ser quem você está se tornando, com leveza, com curiosidade, com um olhar de descoberta. Abrace as suas novas versões, as suas novas prioridades, seus novos sonhos. Esse é um ato de liberdade que abre um espaço imenso para o novo florescer em você, para a sua autenticidade emergir sem amarras.
chegamos ao final da nossa conversa por hoje, mas eu quero que você saiba, a reconexão é um caminho contínuo, não é um destino final. É como cuidar de um jardim. Exige atenção diária, carinho e a disposição de tirar as ervas daninhas que tentam sufocar o que é essencial para o florescimento, para a vida. Não se cobre perfeição. Celebre cada passo, cada pequena descoberta. Essa jornada é sua e ela é linda na sua imperfeição, em suas curvas, em seus recomeços, em cada novo amanhecer que te convida a ser mais você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E reencontrar-se, voltar para o seu centro, é o maior presente que você pode se dar. Acredite no poder da sua intuição, na sua capacidade infinita de se reinventar e de encontrar alegria nas coisas simples do dia a dia, naquelas que fazem a alma sorrir. E para a gente continuar essa conversa, que eu considero tão vital para essa jornada, que você sente que perdeu e quer reencontrar em si mesmo hoje? Qual é aquele pedacinho da sua essência que está clamando, gritando para ser resgatado, abraçado e trazido de volta à luz? Deixe seus comentários. Vamos juntos construir um espaço de reconexão, de luz e de transformação. Vamos fazer dessa jornada de volta para casa, para dentro de nós, um caminho de autodescoberta, de amor e de muita vida.